Boa noite, pessoal. Todos bem? Deixa eu fixar aqui o tema da live de hoje. Sintonia e agronegócio. Fixar comentário. Hoje a ideia, essa live agora à tarde. Oi, Ana, boa tarde. Essa live, a ideia é conversar um pouco com o Leonardo sobre a inserção de um trabalho energético dentro de uma fazenda, dentro de um espaço, dentro de uma indústria, digamos assim, do agronegócio. Como casam as duas coisas? Como entender o agronegócio e como que é entender a parte energética e como as duas se juntam nisso tudo. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Matheus, seja bem-vindo. Carla, seja bem-vinda. Já vão divulgando, por gentileza, aqui no cantinho tem um aviãozinho, já aperta ali, já divulgue para todo mundo essa live, que vai ser bem interessante. Todas as conversas que é feita com o Leonardo são muito interessantes. Olá, Carla Farrapa, Carla Binotto já entrou, Murilo, sejam bem-vindos todos. Retomando aí para quem está chegando agora, a ideia é conversar um pouco sobre como adequar, como colocar a questão energética de uma terapia integrativa dentro de uma fazenda, dentro de uma área, dentro da cultura de grãos e da cultura de criação de gado, além da ecologia, além de outras coisas, além de outros projetos que também existem. Então, vão formulando as perguntas que vocês tiverem aí. Podem interromper a qualquer momento, que eu já tenho algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou. E assim que o Leonardo entrar, já começamos com as questões, porque tem muita coisa pra gente falar. O que vocês tiverem de dúvida, mande pra gente, compartilhe a live, curte aí um monte. Quanto mais vocês curtirem, mais o Instagram entende que o assunto é interessante e divulga mais pra galera toda, tá bem? Faz algum tempo já que eu não faço live nesse período, eu geralmente faço às terças e quintas, às 8 horas da manhã. E aí eu falo das ferramentas do Sintonia, de como é utilizado Sintonia Quântica. Na terça-feira eu trabalho 3 aspectos, que é vida pessoal, social e familiar. Na quinta-feira de manhã eu trabalho o afetivo, financeiro e profissional. E no sábado eu falo do Sintonia, da aplicação do Sintonia na parte espiritual. Leonardo entrou, deixa eu convidar ele. Vamos conversar. Estava vendo agora de pouco os stories dele, ele estava dando comida para os animais agora de pouco. E aí? Oi, boa noite. Boa noite, Como estava vendo está? agora bem frio. E aí, bem calor? Muito. Tá quente. Agora a chuva se foi, né? Tá naquela fase de começar a esfriar e secar tudo. E o Mi, como tá o Mi? Já começou a secar ou não? Pouquinho. Os primeiros já dá para ter uma base de quanto que vai colher, mas vai dar bom. Tá Mas já ótimo. quando começa a colher o milho? Deixa eu arrumar aqui para eu aparecer isso. Quando que começa a Vai tá colher? Eu acho que daqui uns 30 dias para mais, né? A silagem daqui uma semana que vem, eu acho, já dá para começar na outra semana. E já começa a plantar de novo ou não? Ou vai esperar agora? Não, agora só em dezembro, né? Tá, Novembro, dezembro. E aí?
Então, eu tenho muitas perguntas e aí no final do dia chegou mais algumas perguntas aqui para mim e Que pediram medo. que eu e Eu perguntas já que tô, eu já tô nervoso. Eu já tô nervoso com aquelas que você me mandou. Imagina umas que eu nem sei ainda, né? não, e falaram assim, fale menos dessa vez, deixa o Leonardo falar, porque você a gente já sabe que você tem que falar. E o Leonardo não, a gente não ouve tanto ele falando desse assunto, então deixa ele falar. Então eu vou deixar você falar mais. Deixa eu só trocar o controle do ar aqui, porque esse aqui não tá funcionando. Tá bem. Ao vivo tá assim mesmo. Para quem não sabe, nós começamos. Tá dando para ouvir daí, Léo? Não. Deixa ele voltar e eu já posiciono algumas pessoas já em relação a esse conteúdo. Cheguei. Tá. Então, assim, deixa eu posicionar, porque tem pessoas que são seus seguidores, outros meus. Sim. Vamos posicionar todo mundo. Eu sou terapeuta integrativo, trabalho com energia já há mais de 14 anos, então eu não trabalho nem com o psicológico e nem com o físico, eu trabalho com a energia das pessoas, da fazenda, do gado, do grão, disso tudo. Descobri que eu sei trabalhar com gado e com grão a partir da Fazenda Vale Rico. E para mim foi uma experiência muito legal, um aprendizado muito grande. E aí, Leonardo? E aí entrou o Sintonia, né? Aqui na Fazenda. Confesso que Você. não, Hum, não acreditava, não é que não acreditava, era uma coisa assim que eu era bem, eu pago pra ver se esse trem vai dar certo, né? Acho que até alguma das perguntas foi nesse sentido, né? sim. Eu achei muito interessante as perguntas. A tua imagem ela tá meio borrada, Léo. Eu não sei se é a internet o que é. É a minha internet, acabou de falhar aqui você pra mim, mas eu acho que ela vai estabilizar daqui a pouco. Pelo Tá, menos então nas tá. últimas foi assim. Léo, me fala um pouco de você, me fala um pouco da sua formação, de você, o que que você faz aí na Vale Rico, dá o teu ponto de vista de como a gente se conheceu, fala um pouco sobre isso. Ai, meu Deus, eu abri um monte de coisa aqui no computador, mas assim não. Então, sou veterinário, né, aqui da fazenda. A gente trabalha com pecuária de corte e pouca gente sabe que eu tenho esse lado, né, quântico aí de terapia e que eu estudo. Já fizemos algumas, acho que a gente só fez uma live junto, né, para falar disso. Disso só E uma. e bastante gente me pergunta assim, como que isso funciona, né? Não dentro do agro. Aqui hoje a gente está bem focado ali com as decisões do agronegócio, né? Usando sintonia quântica, mas muita gente me pergunta como que funciona a técnica, como que sabe tudo que sabe, né? De onde vêm as informações, como que funciona. Mas hoje aqui na fazenda a gente começou a trabalhar com integração lavoura-pecuária também. E a gente também utiliza o Sintonia, né? Utiliza as técnicas do Sintonia, tanto eu como já fiz o Sintonia 1, eu já tenho uma noção de como usar a técnica, né? Muita coisa eu já passo para você meio que direto, tipo, olha, eu acho que tá acontecendo isso, vamos ter que resolver. E você também já não questiona mais e a coisa flui, né? Porque já não tem mais aquele lado terapeuta seu aqui dentro. Eu já vou direto no problema e já vou direto com o que tem que ser feito às vezes, né? Eu só não sei como que tem que fazer. E, e é isso. Quer partir para as perguntas já? Uma pergunta minha, assim, você na tua fala agora, você está falando que já detecta o problema. Como que você, Leonardo, faz para detectar o problema? Porque hoje, se eu for ver pela minha ótica, você já é terapeuta. Porque você já fez o curso de Sintonia 1, como você falou, então você já conhece a técnica e já sabe como abordar isso dentro do teu dia a dia. Como que você sente isso? Pergunta minha. Como que eu sinto? Já lembrei de uma coisa que eu não posso falar, como que eu sinto, mas é, como que eu, como que eu utilizo o Sintonia hoje, assim, principalmente nas tomadas de decisões. Assim, eu acho que vem muito.
eu não diria do sexto sentido, mas hoje eu tenho bastante noção do que é o certo, de que não é, aonde eu tenho que ir com mais prudência, aonde não é. Eu ainda não consigo, eu não me considero terapeuta porque eu não consigo interpretar ainda muito das informações que vêm, né? Eu fico bem perdido, por isso que eu já ainda apelo para você. Mas eu acho que hoje, principalmente nas tomadas de decisões, assim, tanto de grandes negócios como no dia a dia, eu acho que sintonia me ajuda bastante, assim, eu consigo fazer todas as técnicas de elevar a frequência, às vezes de resolver um problema muito rápido ali com o funcionário, de mudar até, mexer com a frequência do próprio funcionário, dia de inseminação, eu consegui trabalhar toda, energeticamente falando, o ambiente de trabalho, eu acho que eu utilizo bastante no dia a dia desse jeito, assim. Tá. Vieram algumas perguntas. Para você que mandou pergunta, eu adaptei algumas delas, tá? Por exemplo, a primeira pergunta que eu vou fazer é como que você, Leonardo, avalia o trabalho energético do Sintonia depois desse tempo que vocês trabalham? Eu coloquei, acho que faz mais ou menos uns 5 anos que nós trabalhamos, né, Leonardo? Não, não entendi, cortou. Depois do quê? É, a pessoa falou assim, depois desse tempo todo que você trabalha, né? A pergunta é, como você, Leonardo, avalia o trabalho energético do Sintonia depois desses anos que vocês trabalham juntos, você e eu? Eu avalio, eu vejo hoje como indispensável, assim, aqui em casa, eu e minha mãe, a gente, qualquer coisa, tipo assim, ah, você já viu com o Paulo isso? Tipo, antes de tomar qualquer decisão, você já viu com o Paulo isso? Você já conversou? Será que vai dar certo? Vamos mexer nisso? Na verdade, não é nem será que vai dar certo, né? Porque a gente já tirou o medo, assim, a gente trabalha assim, ah, vamos ver com o Paulo a melhor forma de fazer isso, já que vai ser feito isso, entendeu? Então a gente não trabalha mais, ah, será que vai dar certo? Não, vamos trabalhar como que vai ser feito para dar certo, entendeu? Vamos mexer e vamos trazer a energia para fazer dar certo. Mas hoje eu vejo assim como indispensável. Eu fico assim, tipo, às vezes quando eu converso com outros proprietários, outras propriedades, dá vontade de falar assim, você quer conhecer o Paulo? Porque assim, vai ajudar bastante, porque eu não consigo mais ver o meu trabalho sem usar, entendeu? Sem a técnica, assim, do Sintonia. Que legal. Tá, depois eu complemento isso. Outra pergunta. Como você recebeu a proposta do Sintonia do início? Eu acho que ela casa com outra pergunta que eu tenho aqui, é que como iniciou o trabalho? Como que se deu o início? Mas a pergunta aqui é como você recebeu a proposta do Sintonia de início? Lembrando, para quem não sabe um pouco da nossa história, a gente começou trabalhando a pessoa, a família, e depois a gente foi para a fazenda, né? Como que você recebeu de início? Eu já falei bem no iniciozinho da live, eu não acreditava, assim, não é que eu não acreditava, né? Eu paguei pra ver. Eu gosto de falar isso. Eu falei assim, ah, vamos ver até onde esse doido vai, né? Porque eu não entendia muito do que estava acontecendo. Mas eu recebi assim, tipo, obviamente eu acreditava, senão eu nem daria continuidade ao trabalho. Mas eu recebi um pouquinho incrédulo, né? A gente começou por causa de problemas energéticos da fazenda, de vindas, assim, de que a fazenda não parava na mão de ninguém, né? Eu acho que começou com aquela história de sucessão de vendas e compras da fazenda. Ela tinha uma energia de prosperidade muito grande, aí veio a tia Dete, até a Georgia tá aqui na live fazendo pergunta já. E depois eu vou olhar, É a senão eu me perco Georgia. todinho. É. Mas assim, eu recebi bem, tipo assim, vamos ver no que vai dar. E aí quando começou a dar pequenas coisas certas, né? Até o meu pai brinca com o médico bruxo, né? Quando começou a dar algumas coisas certas, aí eu falei assim, opa, vou estudar esse negócio porque realmente tá dando certo. Quando eu fui para medir mesmo, para conhecer, né? O Léo chegou, eu vou falar, eu vou te expor hoje de todo jeito possível. O Léo chegou, olhou assim, eu tava na varanda, assim, ele olhou com uma cara de nojo para mim, tipo, quem que é essa pessoa? E hoje a gente é amigo pra caramba. A Georgia, ela é Verdade. sobrinha da Dete.
a Georgia é a sobrinha da Dete, ela está perguntando, ou seja, você foca no objetivo, é estrutura, ele para colocar em prática, sem pensar no dar errado, era isso que eu ia complementar. Na verdade, não. Na verdade, a gente pensa em dar errado, né? A gente tem que. é, não é, eu lembro que uma vez você falou para mim assim: tirar o medo e trabalhar com a prudência, né? Ah, eu tenho Uhum. medo de trocar a empresa que me oferece o sal mineral, por exemplo. Ah, vamos trocar o medo por achar uma empresa tão boa quanto. Eu acho que o dar errado, eu não diria que eu trabalho com a certeza de dar tudo certo, mas eu gosto de trabalhar pelo menos com a possibilidade, né? De ter um segundo plano, de aí o que que a gente vai fazer se não der tão certo. Pelo menos é a minha visão. Não sei como que você vê isso, Paulo, assim, do sem pensar no dar errado. É, hoje, como eu entendo a Fazenda, até pelos projetos novos que estão acontecendo, quando o Léo me traz as coisas, ele já traz assim, olha, existe essa chance de dar errado, existe essa chance de dar certo, só que para dar certo eu preciso de mais informação. E aí entra o meu trabalho. Para dar errado, é fácil dar errado. Então, da última vez que foi colher, por exemplo, o tempo inteiro a máquina quebrava. Então, a gente olhou para isso, então, nós não conversamos sobre a máquina colheitadeira antes para colher. Então, hoje, olha, a ideia é se antecipar nesse sentido, naquele outro, verificar, conversar com toda a equipe antes, para que todo mundo esteja atento se vai ter buraco, se não vai ter, se a pessoa que vai comandar a máquina tem domínio, se não tem domínio, ela tentar dar uma ludibriada para fazer a coisa acontecer. Então, o planejamento, ele entra mais ou menos nesse sentido. E botar a energia para a coisa acontecer de forma positiva. Então, vamos imaginar que existe a possibilidade da máquina quebrar, sei lá, o Léo vai operar a máquina e ela vai quebrar. Então eu falo assim, Léo, a minha sugestão é que você não opere a máquina nesse dia. Porque o Sintonia, ele mostra esse tipo de coisa. Então ele consegue antecipar. Estou dando um exemplo bem chulo aqui. Mas ele consegue antecipar essa noção das coisas. Ele consegue trabalhar com visualização de algumas questões de futuro. Então, outra coisa que eu lembro, por exemplo, lá quando nós começamos, eu não lembro quanto que era a porcentagem de fertilidade das vacas, do IATF, aquela coisa toda, mas eu falava, eu quero mais de 90%. E falava, difícil, quero mais de 90%. E hoje está em mais de 90%, né, Léo? E lá atrás a gente Sim. discutia por causa disso. E hoje ela já é uma realidade. Então, quando você trabalha projetando aquilo que nós temos que a Sintonia visualiza lá na frente, fica extremamente mais fácil de trabalhar. E eu estou falando demais de novo. Fale. Não, eu acho que a gente partiu do princípio, assim, dos três pontos básicos, né, do Sintonia, do prosperidade, liberdade e felicidade, né? Então a gente trabalha principalmente, eu olhando hoje a Fazenda, a gente trabalhou lá no início muito a prosperidade, né? Tinha prosperidade, ela existia, mas estava totalmente bagunçada. Eu vejo que estava presa numa prosperidade de energia de compra e venda. Não que não era próspera, eu vejo hoje assim, ela era próspera para alguém, não para quem comprava, mas para quem estava nesse trâmite de venda e compra e venda e compra, ela estava sendo um objeto de prosperidade para alguém, entendeu? Só E que estava no não. caminho E, errado. só que estava presa nisso. Então a gente pegou a Sintonia e falou assim: não, vamos focar nisso, vamos fazer o que, que tem que fazer, vamos mudar essa energia. Eu acho que é aí que entra o Sintonia, né? A gente consegue. E não é assim previsão de futuro, né? Muita gente pergunta, você preveu, você está sentindo, é sexto sentido. Não, assim, nem eu sei explicar muito bem como que vem a informação até hoje. É um pouquinho bagunçado, eu sei que funciona. E eu sei que é precisa, né? Não é uma coisa assim, eu senti que vai acontecer isso. Não, a gente sabe o que vai acontecer, o que não vai, a gente sabe o que pode dar certo, o que não pode, e a gente foca em trabalhar no dar certo, mas sabendo que existe o dar errado, né? Não é Bem aquela isso coisa mesmo. assim, 100% namastê, vai dar certo, e vamos
energia positiva e good vibes. Não é assim, existe muito trabalho pesado por trás de tudo, né? Eu gosto de falar isso, que muita gente fala, é por isso que dá tudo certo, por isso que tudo que o Léo faz dá certo, porque ele mexe com isso, porque não sei o quê. Não, assim, a gente usa a técnica para ajudar e para ir guiando. Mas se não tiver o trabalho por trás, físico e operacional e tudo fazendo as coisas acontecerem, eu acho que nada funcionaria, né? Não é É o, milagroso. o que o Sintonia menos tem é incenso e namastê, né? Porque é porrada e olha, eu particularmente, como sou divulgador de sintonia, eu acredito que tanto para fazer o mal, você não precisa entrar numa sala, acender um incenso, acender uma vela, colocar uma música, relaxar. Não, para fazer o mal, você manda a pessoa a PQP de primeiro momento e é isso mesmo. E para fazer o bem é a mesma coisa. Então você pode fazer o bem em qualquer lugar, em qualquer situação, e é mais ou menos isso. E isso que o Leonardo falou me remete a outra coisa assim. Quando vem o cliente, a pessoa, ou a empresa, ou a fazenda, é, eu vou verificar se ela está no caminho certo. E é isso que eu fiz no primeiro momento com a fazenda. Então eu falava, olha, a fazenda tem muita prosperidade, só que ela está sendo utilizada de forma errada, que era compra e venda, cada 2 anos era comprado e vendida, comprado e vendida. Então, quando a gente fixou, limpou essa energia da fazenda, e é limpar mesmo, a gente limpa o campo da pessoa, limpa o campo da fazenda. É prático. E assentamos a energia da fazenda do Leonardo, a energia da família do Leonardo na fazenda, a coisa fluiu, que fluiu muito fácil, muito gostoso, né, Léo? E tá gostoso até hoje, né? É, melhorou, né? Não tá assim. A gente já briga menos, né? Pelo menos. Já. Eu Pessoal, fico menos puto com você, pelo menos agora. Pessoal, se vocês tiverem dúvida aí, mande para a gente vai respondendo. Aqui no cantinho tem um aviãozinho, clica ali, marca todo mundo ali, divulga essa live para todo mundo e mete o dedo aí nos coraçãozinhos, porque ele faz a live ser indicada para mais pessoas, tá bem? Léo, mais uma E pergunta lembrando, Paulo, aqui. que a gente, hein, Paulo? Oi, Lembrando que a oi. gente não tá aqui para explicar a técnica, para Não, explicar certo como que o sintonia funciona. Isso a pessoa vai ter que ir atrás, vai ter que fazer um curso já fazendo propaganda aí dos seus cursos. Não é uma coisa que a gente explica numa live, né? Igual a sua live hoje de manhã. Né, a amostra grátis, a gente não está aqui para mostrar a amostra grátis, a gente está aqui para dizer como que funciona dentro de. E eu não digo nem do agronegócio, a gente pegou o agronegócio para explicar, mas eu acho que funciona dentro de qualquer empresa, com qualquer pessoa, com qualquer instituição, dentro de qualquer ciclo, né? Dentro de qualquer lugar, eu acho que dá para empregar. E eu vejo como uma é, novidade também o agronegócio para você, né? Você nunca tinha trabalhado assim e imaginado que poderia usar o Sintonia em cima disso. nunca. Eu lá atrás eu não imaginava. E assim, e hoje eu trabalho com vocês aí, que é uma empresa mista, vamos colocar, porque tem a pecuária, tem a agricultura, tem a ecologia, e eu trabalho com uma fazenda que é só de soja. Então, depois de vocês, eu me aventurei em outra fazenda e está dando muito certo. É muito legal o resultado disso tudo. Cláudia Vetti. Quanto tempo demorou para o Sintonia começar a funcionar, Leonardo? Eu não digo que foi imediato, mas assim, foi logo nos primeiros dias. Tiveram situações, né, que eu já não tinha mais o que fazer, né? Eu tinha bastante, assim, briga com aquela confusão de família, né? No início do negócio, eu recém-formado, a gente teve que estruturar muito isso, né? Então eu conversava muito com o Paulo, briguei com a minha mãe hoje, briguei com meu pai hoje, o que que a gente faz? E aí o Paulo começou a falar assim, muda a postura, começa a fazer isso, começa a mudar você, começa a mudar a sua energia, começa a acordar mais cedo, começa a ficar mais na fazenda, tira o foco ali de Palmas, vem pra cá, né? Porque assim, querendo ou não, mostrou pra ele que eu precisava ser mudado, eu era o eixo ali energético e eu precisava ser mudado. Se eu não mudasse, eu não conseguiria arrumar tudo em volta. E começou, e eu paguei pra ver. Eu falei assim, beleza, eu vou começar a acordar mais cedo e eu vou começar. E é isso que entra o trabalho prático, né? Não adianta chegar ao Sintonia, apontar tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser mudado. Mas se a pessoa realmente não fizer, não vai existir milagre nenhum.
Mas eu acho que foi assim, logo nos primeiros dias, com os pequenos exemplos assim do dia a dia para resolver os problemas assim familiares que tinha na fazenda, aqui de família mesmo. E teve coisas maiores também, né? Nossa, tem umas coisas que eu sou encantado aí. Quando começou a aparecer animais que a gente pediu para aparecer, a questão daquela vez que não tinha ração, não é ração, era o confinamento. Então tem algumas coisas bem pontuais aí que mostram a ação do Sintonia, né? São coisas meio que não dá para falar, foi sorte, né? Então não é sorte, que tem uma pergunta que pergunta isso, né? Uma pergunta que pergunta é ótimo. Um questionamento em relação a isso que não tem como falar assim, nossa, é um acaso do destino, porque é muito acaso acontecendo junto, né? Se for parar para ver, né, Leonardo? Eu lembro dessa parte da ração que você falou aí, eu lembro que a gente não estava conseguindo comprar, né, farelo. E não tinha no mercado, e a gente tinha que comprar, e tava um problemão, assim, sabe? Um puto no problemão. E eu lembro que eu falei, Paulo, não encontro em lugar nenhum. E você falou assim, vamos puxar para aparecer, e essa semana vai aparecer. E você falou assim, talvez não seja o farelo, talvez seja uma coisa mais justa para todo mundo, uma coisa que dê para usar, e uma coisa que vocês vão ter mais retorno. E eu lembro que eu paguei para ver. Eu falei assim, não, mas tem que ser farelo, não tem outra opção de não ser farelo. E eu lembro que naquela semana mesmo apareceu feijão para comprar, assim, resíduo de feijão super barato, super funcionou na época. Eu falei assim, meu, é só você saber, né, pegar a informação e saber fazer com que a informação funcione mesmo, assim. Até hoje eu não sei direito como que você faz isso, assim, vai aparecer alguma coisa assim, eu não sei se joga pro universo, o que que faz, mas funciona. Eu tô aqui para dizer que funciona. Falando aí, a sua fazenda é linda e transmite uma energia boa. Acho que é por causa da sua relação com os animais. Eu acho que tem um monte de coisa em relação com os animais. A própria energia do Leonardo é ótima, a energia da Neuza é ótima, a energia do Egon. Eu acho que os funcionários que estão ali fazem a fazenda ficar numa energia boa, porque não adianta E a própria ter uma dona. fazenda, né, Paulo? A própria fazenda tem uma energia maravilhosa. A fazenda aceitou a família do Léo lá dentro, porque até então era muita gente entrando e saindo da fazenda. Então a fazenda meio que aceitou. E é isso mesmo, é bem lembrado, Léo. É a fazenda aceitando vocês aí dentro. Que são cuidadores da É, fazenda. Por mais que é vocês difícil extraiam entender dinheiro da isso, assim, fazenda. falando. Pode falar. É difícil entender isso falando assim no macro, né? A fazenda aceitou, como que você trabalha a energia da fazenda, a energia do lugar, né? É difícil fazer as pessoas entenderem, mas o Sintonia consegue fazer isso, né? Dentro de uma propriedade do agronegócio. Legal. Outra pergunta. Por que você não procurou alguém que entende de gado, um agrônomo, por exemplo, e preferiu um terapeuta? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, terapia com fazenda. Então, né, primeiro assim, né, na verdade o Paulo caiu assim, né, aqui na fazenda, a gente não procurou ele especificamente para ser terapeuta, a gente procurou ali na função familiar ali para ajudar, né, a tia Beth, aquela coisa toda, na questão espiritual dela e coisa, e o Sintonia caiu de meio que, eu acho que tava certo para vir, né, eu trouxe porque tava precisando realmente, mas não foi por uma questão técnica, não é falta de quem entenda de gado, até porque eu sou veterinário e nada mais técnico do que um veterinário cuidando de uma fazenda de gado, né? Eu acho que nem o E profissional já certo ali nem explica seria um agrônomo. isso que eu ia te Eu acho pedir, que o profissional diferencia o certo ali, agrônomo do veterinário. a comparação ficou meio que assim. Por que que você não procurou um agrônomo para cuidar de gado, né? Porque eu tô veterinário, sou veterinário e tô aqui dentro. Mas tentando explicar, assim, o Sintonia não atua na minha parte clínica como veterinário, ele não atua na minha parte de não fazer o animal ficar doente ou de eu ser um veterinário melhor ou não. O Paulo não mexe nessa parte clínica, né? Tipo assim, eu consulto os animais aqui, eu tenho a parte clínica, eu tenho minha parte
de veterinário, né? Assim, se uma vaca ficar doente, às vezes eu nem falo pro Paulo, eu sei o problema, eu vou lá, trato, não tem nada a ver o problema técnico ali do veterinário cuidando de gado. Agora, se uma, duas, três, quatro vacas ficar doente, eu falo, Paulo, eu tô com um problema aqui, ó, tá ficando doente, vamos tentar achar aonde que tá o furo, né, energeticamente falando, aonde que tá o furo, que elas conseguem me dizer, o que as vacas vão me dizer, o que a fazenda vai me dizer. Então, o Sintonia não entrou aqui dentro por uma falta técnica, né, de conhecimento técnico em relação ao gado. Eu não procurei o Sintonia falar assim, eu quero Sintonia porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero Sintonia porque as vacas estão precisando de um terapeuta, né, não foi assim, a gente procurou para arrumar, energeticamente falando, a família, os negócios, tudo, né, o que estava impedindo a gente de ser livre, próspero e feliz, não necessariamente uma falta de conhecimento técnico. Beck Gilson. O Sintonia atua de certa forma no equilíbrio energético do lugar. Vou falar por mim, tá? O Sintonia, ele vai pegar uma base energética, que é a fazenda. Então, entenda que dentro da fazenda está o Leonardo, a família dele, e o ganha-pão. Então, eu tenho que fazer com que a fazenda, ela dê retorno para todo o investimento que eles estão ali dentro. Então, existem situações, por exemplo, em que, vamos imaginar que a fazenda, ela fala, a energia da fazenda começa também a expulsar a família do Leonardo. Eu ia ter que buscar um equilíbrio para entender isso. Só que as duas energias são muito boas, as duas energias se conversam. Então, hoje, eu vejo a fazenda com muito mais prosperidade do que existia há 5, 6 anos atrás. Então, o Leonardo está dando dicas aí de alguns projetos ainda, só que assim, ó, a Fazenda ainda tem mais 3 projetos pelas minhas contas, que vocês vão ver nos próximos anos acontecendo, que a Fazenda aceita, que o gado aceita, que a plantação aceita, que a família aceita, e está tudo sendo muito fácil, né, Leonardo? Não é difícil de tudo que está acontecendo. Então, às vezes, precisa de um documento, o documento brota. Não que brota assim do nada, mas as coisas agilizam. Conhece uma pessoa aqui que apresenta outra ali. Então, assim, a necessidade do documento é nesse momento. Vamos mexer? Vamos. Uma pessoa apresenta a outra que, de repente, pá, já tem o documento. Então, o Sintonia, ele trabalha nessa situação de criar possibilidades mais urgentes para aquela necessidade que é imediata. Expliquei, Leonardo? Acho que sim. Eu fico pensando assim, porque eu me coloco no lugar de quem nunca ouviu falar da técnica escutando isso tudo. Porque eu escutava você falar, falava assim, nossa, nada a ver, como assim? Hoje eu entendo tudo, né? O que você está falando. Eu consigo entender como que a Fazenda trabalha energeticamente com a gente, como que a Fazenda mesmo mostrou os projetos que estão por vir, né? Não foi... e linkou uma coisa assim, linkou o meu sonho lá de criança, linkou o que a gente tem, linkou o que meus pais querem com o que a Fazenda queria, entendeu? Então eu acho assim, ela devolve em prosperidade. Eu gosto muito de falar da troca, né? Não é... Eu gosto quando você fala que não é feio ganhar dinheiro. E tem que existir a troca, tem que existir ganhar o pagamento, tem que existir o retorno. Não é uma mão que só vai. Eu acho que a energia ela não caminha só para frente, né? Ela vai para frente, vai. Por isso que a gente trabalha a energia de spin, de círculo e tudo volta, né? Eu costumo dizer a famosa lei do retorno. Então, assim, não é feio. Se você entrega energeticamente uma coisa para um lugar em forma de trabalho, em forma de conhecimento, em forma de tempo, o lugar vai te devolver, se as coisas estiverem certas, entendeu? Eu acho que a gente foi linkando, assim, não adiantava a gente falar assim, eu vou montar uma usina de carvão aqui e vou ganhar dinheiro. Ia dar errado, porque não era o que estava mostrando pra gente, entendeu? Não era o que a fazenda queria. Talvez em outro lugar, uma usina de carvão vai dar super certo, que era o que a energia do lugar estava mostrando, né? É mais ou menos isso como que funciona. Então, assim, a gente conseguiu casar tudo. Eu acho que hoje a fazenda trabalha mais com a gente do que a gente com a fazenda. Eu acho legal falar isso. E uma coisa, assim, vieram várias perguntas e algumas perguntas bem agressivas, né? E eu vou colocar isso de uma forma Pode muito mandar. sutil, assim, não. Que algumas pessoas falaram assim, não sei por que você trabalha
com esse lugar que mata gado, que mata vida, que destrói lá, 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 lá. Então, aquelas coisas que existe Sim. os 8 e 80, né? É, o gado ele vai ser morto porque pessoas precisam de alimentação de carne. O grão vai ser plantado porque pessoas precisam de alimentação com grãos. E a ecologia, que é o terceiro elemento que neste momento está sendo trabalhado aí, também está sendo colocado porque a Fazenda pensa isso. O Leonardo pensa isso. A Neuza pensa isso. O Egon pensa isso. O que não dá certo muitas vezes, que a pessoa entra numa fazenda e ela começa a entrar num extrativismo muito grande. Então começa a desmatar, começa a assorear rio, começa a fazer um monte de coisa. O que vai acontecer? A pessoa adoece, a pessoa vai ter Alzheimer, a pessoa vai ter Parkinson, a pessoa... a fazenda vai começar a se endividar, vai acontecer um monte de coisa. E aí a pessoa quer extrair mais ainda. É a ideia do agro desenfreado que eu condeno e o Leonardo também, de uma certa forma, condena. O que o Leonardo faz é valorizar o trabalho dele enquanto veterinário, que dá uma qualidade de vida enquanto o gado está ali na fazenda. O gado tem qualidade de vida, é trabalho humanizado, então tem a questão dos animais. Então, a sensação que eu tenho é que pessoas que muitas vezes não seguem essa proposta. Então, a minha orientação nesse sentido, eu acho que a orientação do Leonardo, é fazendas que têm pessoas doentes dentro, procurem a sintonia. Porque deve estar alguma coisa desequilibrada. Então, se você fere a fazenda vai ferir você automaticamente. Então, aí na fazenda ninguém está doente, ninguém... Eu não vejo ninguém cair de cama, eu não vejo ninguém sofrer de nada. Então, por quê? Existe um equilíbrio. Falei demais de novo, né? Não, mas eu acho que é esse mesmo o equilíbrio que tem que ter. É aquela troca de energia que eu te falei. Por mais que a gente manda gado para o frigorífico, por mais que toda vaca que é criada e produzida aqui dentro vai ir para a produção de carne, existe um trabalho por trás. Eu não digo para amenizar isso, porque eu falei, não é feio ganhar dinheiro, não é feio ter retorno financeiro em cima de uma propriedade do agronegócio. A gente tem que estar aqui, a gente tem que comer, tem que pagar a conta, e se não pagar a conta, não tem como a gente fazer a fazenda funcionar, não tem como fazer os projetos andarem. Então, assim, a própria fazenda entende isso. Não é feio. Eu prefiro muito mais mandar abater um gado dentro de uma propriedade como a minha do que como muitas outras propriedades, entendeu? Que no final de tudo ainda a vaca ainda morre, entendeu? Eu não gosto de ter esse pensamento. Eu gosto de ter assim, putz, viveu super bem, vai morrer ok, mas viveu super bem, foi trabalhada super bem e o retorno vai vir de lá super bem, entendeu? Não é um pensamento, eu diria que tipo, eu vou matar para pensar no dinheiro. Não, a gente tem consciência ali de que vai precisar ser morto e tudo. Eu não gosto de dizer assim, eu não tô nem aí pra vaca. Não, claro que eu pelo menos me preocupo, entendeu? Mas eu sei que é extremamente necessário, é preciso, senão a coisa inteira não anda, não tem como fazer virar um jardim do Éden sem ter o dinheiro por trás. Hoje em dia a gente sabe que existe isso, né? Então tem que ser trabalhado e tem que ser equilíbrio. Eu acho assim, tem que estar no limite do equilíbrio. Eu acompanho muitas informações para trabalhar, eu pego pelos stories do Leonardo. Essa semana ele postou de um bezerro lá atrás que nasceu com o cupim rasgado, cupim aberto. Se é uma outra fazenda, eu não estou julgando nem nada, vai deixar a cicatrização pela natureza mesma. E se o bezerro, eu não acredito que aquilo vai matar um bezerro. Mas eu lembro que lá atrás, quando o Leonardo começou a costurar o cupim do bezerro, aquela coisa toda, um monte de gente criticou. E ele falou, é meu trabalho, eu vou fazer. Eu poderia deixar aqui, começar a jogar aquele negócio azul aqui, cuidar para que isso aconteça, e largar a mão. Não, mas eu sei que ele vai ter uma qualidade melhor de vida, ele vai crescer melhor se eu fechar o cupim dele. E fechou. Esses tempos atrás tinha um bezerro aí que não levantava, e eu lembro que ele estava puto da vida, que tinha gente falando, sacrifica, sacrifica, sacrifica. E não é sacrificar por sacrificar. E não é pelo dinheiro, mas é vida ali também. E aquele bicho tem direito
de viver até a fase adulta. Então, é essas coisas que eu acho legal de ser valorizado e ser falado, né? Muita gente fala assim, pra que às vezes que nem esse bezerro do cupim? Você vai cuidar, você vai fazer cirurgia, mas no final você vai matar ele todo. O que que vai adiantar? Você vai mandar ele pro frigorífico, entendeu? Mas não é essa a ideia. Primeiro que eu não vou tratar ele pensando no dinheiro que ele vai me dar. Tipo, eu vou tratar, eu vou fazer uma cirurgia pensando no dinheiro. Eu não consigo ter. Eu não sei se isso faz parte da minha energia boa, né? Que você sempre fala, ou o quê, mas eu não consigo ter. Eu tratei aquele bezerro porque eu tinha que tratar, né? Era o meu trabalho, era o meu serviço. Se ia dar certo ou não, não sei. Se ele ia responder ou não, não sei. Mas eu acho que se eu não tivesse tratado, talvez ele ficaria vivo, ficaria bem, eu não teria o retorno financeiro que eu ia ter nele. A fazenda já ia bloquear o retorno financeiro ali, né? Tipo assim, Sim. já vai ficar fraco ali, já vai ficar um refúgio aqui dentro da fazenda. E talvez já ia mexer em vários outros. Talvez vários outros iriam vir com problema para eu conseguir resolver esse problema. Se torna um ciclo de problema. Então, se você não resolve o problema, se você não tenta resolver o problema ali, eu acho que o problema volta em outro e se torna um ciclo. Então, se eu não tivesse resolvido, eu ia ter o problema financeiro de não conseguir vender esse bezerro lá na frente. Eu ia ter um problema que o problema ia vir porque ele vem para ser resolvido. Eu acho que eu gosto, né? Eu comecei a gostar de problema. Antes a gente costuma correr de problema, mas agora eu gosto. Se vir é porque tem que ser resolvido, né? O problema tem que ser resolvido. Você não tem que dar a volta no problema, porque senão ele vai dar a volta em você de novo. E por mais que eu vou mandar esse bezerro pro frigorífico, mas assim, eu resolvi o problema, ele ficou bem, agora ele vai crescer, vai me dar o retorno financeiro e lá na frente ele vai pro frigorífico, mas o problema foi resolvido ali, entendeu? E, Independente do ciclo todo. e outra coisa, eu questiono nessa hora a pessoa que falou esse tipo de coisa, sacrifica. Porque assim, é a lei do menor esforço. Se você estudou 4 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo de formação para veterinário, para cuidar do bicho, é mais fácil sacrificar do que cuidar. A Lara, a Arara que tá casa quebrada, com o pé torto, não vai voar, então sacrifica, ela não está cumprindo a missão dela. Então, assim, se você quebrou a tua perna, não vai cuidar, mas então sacrifica, porque tu não serve mais para nada. Então, é uma questão de questionar isso também, né? Para onde vai a tua linha de pensamento para fazer um questionamento? Deu um problema, sacrifica, ou deu um problema, joga fora, ou deu um problema, descarta. A Lara é arara, tá, gente? Antes que me perguntem aí. Eu escuto muito, hein, Paulo, eu escuto muito assim, você come os seus pacientes. E eu sempre respondo assim, não, eu não como meus pacientes. Para ser o meu paciente, o animal tem que estar doente, tem que estar com alguma doença, os meus pacientes eu vou tratar. Eu vou comer um animal Sadios. totalmente saudável, que vai comer, ele não é meu paciente, ele ali tá como produção de alimento, né? Eu gosto de falar isso, mas é legal a gente trabalhar com a energia desse ponto, assim, de não deixar o problema se repetir, né? De não tentar, pelo menos, resolver o problema. Às vezes eu não digo que é o destino ele não se resolver, mas a gente trabalha para que ele seja resolvido, né? E tem dado certo. É difícil vir um problema hoje que a gente não consegue resolver, né? Eu acho que tem uns... Não que não tenha problema, tem problema todos os dias, né? Tem problema todos Uhum. os dias e a gente vai resolvendo. Mas hoje, graças a Deus, assim, a minha linha de raciocínio para resolver um problema, o meu emocional, eu digo energético para resolver um problema mudou assim completamente. Hoje eu consigo parar, ver, analisar e tipo conseguir resolver o problema, porque eu sei que não adianta fugir. E resolver problema é um pensamento de prosperidade. O pensamento de descartar é um pensamento de pobreza. Então, eu tenho um monte, eu vou descartar um, é um pensamento de pobre. Isso, é muito pobre isso. A Cláudia Vete está falando, não entendo muito isso, mas acredito muito. A Heloísa, o de menor consciência, no caso gado, serve o de maior consciência, os animais estão a serviço. A Valéria falando, oi Valéria, também vi esse bezerro. A Lisiane, por respeito, tem que cuidar realmente. Boa noite, Brasil Tel. Oi, Léo, tá mandando oi para você. Oi, oi. Manda outra Lá, pergunta. mas tem umas perguntas que são muito interessantes. O que e por que te levou a aplicar o Sintonia na Fazenda? Acreditou que iria dar certo? E por que o Sintonia e não outra terapia como o Reiki, por exemplo?
Esse é terapeuta, pelo jeito. Então, eu nunca pensei em falar assim, ah, eu vou procurar uma terapia alternativa para trabalhar aqui dentro da fazenda. Não, né? Eu conheci o Paulo através ali da Tia Dete, né? Que a Tia Dete queria que ele viesse conhecer a fazenda e tal, sem... É legal que não veio com aquele interesse, tipo, ah, eu vou pegar aquela fazenda para trabalhar, né? Foi uma coisa totalmente natural que foi acontecendo e eu vejo que era para acontecer mesmo, né? Que tava ali para acontecer. Não digo destino, mas tava na mesma frequência para acontecer. Então eu nunca procurei uma terapia, falar, ah, eu vou procurar reiki, eu vou procurar barra de axis, eu vou procurar alguma coisa assim, vou fazer acupuntura para melhorar, para minha solução de problemas, meu estresse. Eu nunca pensei em procurar uma terapia alternativa. Eu simplesmente comecei com sintonia e foi dando certo, e eu nem sei assim a comparação do sintonia para o reiki, se eu conseguiria aplicar o reiki, por exemplo, na fazenda. E isso eu deixo assim para você responder, se teria como assim trabalhar com uma coisa mais inanimada, ou o reiki trabalha pessoas. O reiki, ele não tem o mesmo foco que o sintonia. O sintonia, ele trabalha com objetivos claros. Então, quando você coloca um objetivo, olha, eu quero trabalhar com prosperidade, você bota a energia do sintonia para chegar naquele lugar. Ah, eu quero que a fazenda dê o máximo de si, eu quero explorar, e essa palavra mesmo não é feia, eu quero explorar a fazenda em todos os sentidos. A fazenda, ela vai, porque assim, você está valorizando a fazenda. Então, quando você fala, eu quero explorar a fazenda, eu quero que ela dê tudo o potencial dela, é um pensamento de prosperidade. Você quer que aquela fazenda ela seja uma referência, que ela seja um... É a mesma coisa que eu falo assim, ó, enquanto veterinário, eu quero que o Léo dê o máximo, eu quero exigir o máximo de conhecimento, eu quero que ele se desenvolva o máximo, resolva todos os problemas de tudo quanto é gado que existir, o gado... É um pensamento de prosperidade. E o reiki, não, ele trabalha com a questão da energização, de colocar a energia no local, para que por si só as coisas vão acontecendo. E o sintonia, ele trabalha com um objetivo. Então, quando você coloca o objetivo, extrair o máximo da fazenda, que é o que a gente trabalha, e por isso está acontecendo tanto projeto, é interessante falar isso, que quando nós começamos era só gado, né, Léo? Aí apareceu um Sim. pouco da ecologia, mas era pouca coisa. Aí entrou a questão dos grãos. Quando entrou o grão, a ecologia veio firme e agora tem mais um projeto, daqui a pouco tem mais outro projeto, e pelas minhas contas são 3 projetos que vão fazer a fazenda dar o máximo. E a hora que tiver esses 7 projetos acontecendo, 6, 7 projetos acontecendo, a gente vai trabalhar para a fazenda dar mais ainda. E é essa a ideia que o Sintonia trabalha. Extrair o máximo das pessoas e o máximo das fazendas, das empresas, das situações que aparecem. Respondi? Eu acho assim que se eu tivesse um problema mais pessoal, talvez eu procuraria um reiki. Hoje, com a minha visão do sintonia, eu diria que não teria outra técnica que eu conheça que iria resolver ali o problema da fazenda como um todo, né? Uma análise macro, assim, da fazenda, de você conseguir mexer em pontos. E eu acho que é exato, por isso que é físico, né? Não é uma coisa, ah, eu acho que é isso, não é uma, ah, eu acho que... são pontos claros e físicos, né? O sintonia, eu acho que ele é bem, eu diria que até preciso, assim. Se você fizer acontecer, ele é bem preciso. É física quântica assim mesmo. A informação vem e ela tá ali para ser usada, né? Eu sou mestre em Reiki, eu tenho 4 mestrados em Reiki. E até onde eu conheço de informação dos meus mestres e tal, é, eu acho que o Sintonia ele responde melhor a essa situação de você trabalhar com a ideia de liberdade, de prosperidade, de felicidade, como objetivo de fazer a coisa fluir numa prosperidade muito grande, do meu ponto de E vista. não que o. Paulo, e não que o Sintonia não trabalhe com outras técnicas, né?
Ele Sim, trabalha com sim, outra técnica. Às vezes você chega num lugar e fala assim, olha, esse problema aqui é espiritual. Você vai ter que resolver o seu lado espiritual, né? Talvez não seja comigo, talvez, né? Você vai ter que procurar outro tipo de... E depois que você resolver isso, a gente vem para resolver isso. Ah, eu acho que o seu problema tá, né, no emocional. Enquanto você não se estrutura... Aí já entra, a sintonia já entra ali, né? O que te impede de ser próspero e feliz. Mas assim, não que você não trabalhe com outras técnicas, né? Você utiliza outra técnica e você até indica, né? Até onde sim. eu sei, outras técnicas. Constelação, barra de Axis, eu tenho vários parceiros que trabalham com constelação. Aqui em Curitiba, no espaço Sintonia, nós temos acho que 6 ou 7 terapeutas que trabalham junto, outras linhas, né? E trabalha de boa. Tem terapeutas que trabalham o Sintonia junto com constelação e dá um resultado fantástico. E assim, não é porque eu sou terapeuta que eu também não gosto de comer carne, tomar cerveja, ir pro carnaval e fazer um monte de coisa. Então, o Sintonia não tem aquela aura de, vou cheirar incenso, né? Cheirador de incenso. Não, a gente é É isso que eu gritaria, acho legal. É por isso que eu porrada me mesmo. encontrei. Eu nunca gostei dessa coisa muito assim, ai, good vibes, namastê. Eu gosto da coisa precisa, assim. É por isso que eu me encontrei no Sintonia, que nem eu falei, ele é bem preciso, assim, né, ao meu ver, né? Eu trabalho com várias técnicas, eu tenho mais de 30 técnicas. Mas quando o Sintonia veio e eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, cara, é isso para minha vida e não tem outro jeito. Mais perguntas para ti. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, mandem aí que o Léo responde. Tá? Hoje a live se chama Léo Responde o Sintonia Quântica. Divulguem essa live no aviãozinho aqui do lado e manda bastante coração aí pra gente. Beck Gilson, cheirador de incenso, essa eu não tinha ouvido ainda. Sim, a gente não é cheirador de incenso aqui. Não que não seja bom, né, Paulo? Não que Não, não a seja gente, bom. a gente respeita, mas eu não consigo. Eu sou muito ativo, muito no sentido de estricnina, assim. Então a coisa ela tem que acontecer muito rápido. Eu boto pilha para a coisa acontecer rápido, rápido, rápido. E o Sintonia vem nessa energia também. Léo, o Sintonia é uma terapia muito subjetiva. Como você consegue ver o resultado? Uma pergunta mais ou menos semelhante que já foi feita. E é mesmo do Sintonia ou é causalidade? Gostei dessa pergunta. Eu acho que não tem, né? Como, no início eu questionava isso. Falava, foi sorte, né? Ele jogou no ventilador ali e a coisa aconteceu. Foi o acaso, foi sorte. Mas depois você começa a ver no decorrer, né, situações em cima de situações que não tem como ser sorte, não tem como ser. A gente consegue entender a situação como um todo. Se você olhar os problemas da fazenda lá atrás, se eu olhar os problemas da família lá atrás, eu vejo hoje que foi a sintonia que encaixou, entendeu? Que ajudou a encaixar. Não que não tenha o esforço, né, Paulo? Eu acho tem que ter o esforço do paciente, tem que ter o esforço do proprietário, tem que ter o esforço de todo mundo que está mexendo, sendo tratando uma empresa ou tratando Tem uma que ter a pessoa só, técnica, né? Não é tem que milagre, ter o conhecimento técnico, tem que ter. não é milagroso, né? Você não vai chegar dentro de uma empresa e falar assim, amanhã você vai ganhar dinheiro. Não, você vai falar um monte de coisa que a pessoa não quer ouvir. Tem gente que não digere isso muito bem. Eu não digeri bem várias vezes, assim, eu não fiquei puto várias vezes mesmo com o Paulo. Mas, mas como é que eu vou responder isso? Assim, como que, cara, é no dia a dia. Você vai começar a ver que não tem como ser, além de vários pontos, assim, que meu pai brinca, né? O médico bruxo. Vai chover daqui a meia hora, daqui meia hora chove, né? Algumas coisinhas ali que você começa a pensar, tipo, meu, a informação tá vindo e tá vindo certa. E você vai ver que não é acaso, que não é sorte, que não tem como ser, assim, se você e tem várias situações que eu falei assim, eu faria diferente, mas o Paulo falou para fazer assim, eu vou fazer assim. E vamos ver se vai dar certo. E aí eu fiz e realmente deu certo, e depois que deu certo e que aconteceu, e como a situação se mostrou, eu falo, putz, se eu tivesse feito como eu queria ter feito, não teria dado certo. E é esse foco que eu acho que o Sintonia vai dando, né?
É mais no sentido de olhar para o futuro e buscar uma orientação, né? A Cláudia Vete está perguntando como que você se sentia antes e como que você se sente hoje, Léo? Eu acho que hoje eu me sinto parte da fazenda. Eu acho que antes eu não me sentia, eu não estava encontrado aqui dentro ainda. A gente precisou trabalhar muito, né, Paulo? O meu pessoal, para eu estar aqui dentro da fazenda, para a fazenda me aceitar, para eu aceitar a fazenda, para eu mudar estilo de vida, eu mudar a rotina, eu mudar todos os planos que eu tinha de vida, eu tive que mudar muita coisa para conseguir encaixar. E hoje eu me sinto parte da fazenda, eu não me vejo saindo daqui. Hoje, assim, se alguém falar o Léo da Vale Rica, eu já aceito muito bem, que eu já me vejo parte, assim, do negócio, né, do agronegócio, do negócio. É uma bandeira que eu quero levantar, usando a fazenda, usando o meu trabalho, entendeu? Eu me sinto completo. E hoje eu não tenho medo, para ser bem sincero. Assim, nem de. Uma coisa que eu levei para a vida, não tenha medo, seja prudente, né? Você não tem que ter medo de uma coisa, você tem que ser prudente com alguma coisa, com essa coisa, entendeu? Eu não sei se bate, Léo, me corrija se eu estou errado. Essa pergunta me fez lembrar algumas coisas. Quando a gente se conheceu, você se sentia muito mais funcionário da fazenda. Ah, eu vou, trabalho final de semana eu vou para Palmas. Trabalho durante a semana, final de semana eu vou para Palmas. E tinha uma oportunidade, ou você estava no LEM, ou você estava visitando seus amigos. Então, tu não tinha vontade de permanecer na fazenda. Então, quando você fala que faz parte hoje da fazenda, eu acho que encaixa nisso, né? Ou estou enganado? Então, isso foi uma coisa que eu paguei para ver, né? Você falava isso para mim e eu não entendia. Eu falava, o meu trabalho eu tô fazendo. Eu vou lá, dia de semana, eu trabalho, eu faço e acabou. E você tinha que falar assim, começa a ficar mais, começa a entender mais, começa a curtir a fazenda de outra maneira, não só como uma forma de trabalho. E aí eu acho que é aí que veio a resposta da própria fazenda, entendeu? As coisas começaram a dar certo. Ah, foi o acaso, você trabalhou mais, você ficou aí final de semana, por isso que deu certo. Não, muitas vezes eu fiquei final de semana aqui sem fazer nada. Eu comecei a entender como é que funcionava a fazenda. Eu comecei a andar à toa aqui na fazenda, eu comecei a ver o que, que poderia ser feito de diferente na fazenda, não pensando em negócios, né? E eu acho que a fazenda respondeu isso. Mas isso foi uma coisa que eu paguei para ver, né? Eu mudei a minha vida para ver se estava dando certo, né? Se iria dar certo. Você falava, troca o dia pela noite, para. Não digo de para de fazer festa, mas é A noite foco, pelo dia. né? Eu trabalhava semana. Eu trabalhava pensando em ir para Palmas na sexta-feira. Eu não trabalhava pensando na próxima semana que tinha para fazer. Era uma coisa muito, muito, muito louca. Assim. Eu me vejo hoje aqui dentro. Eu trabalho pensando numa festa, eu trabalho pensando numa coisa que eu quero comprar, mas eu trabalho pensando na fazenda, primeiramente, entendeu? Legal. O Aaron falando, achei muito interessante esse trabalho energético de vocês. Trabalho com gado junto ao meu pai e tiro boas práticas e exemplos com as publicações do Léo. Gratidão. Legal. Nayanelis, tem relação com o universo 1111? Nayanelis, se for o que eu estou imaginando, o portal 1111 foi um portal que se abriu lá em 2011. Não, não necessariamente, tá? Tem algumas coisas que a, a teoria tem um pouco, mas a prática em si não, tá? Se for o que eu estou imaginando, tá? A Cláudia Vetti, eu sou muito otimista e estudante de medicina veterinária. O meu marido, professor, muito pessimista. Tento mudar a postura dele, mas é muito difícil. Que conselho você me dá? Ao invés de tentar mudar a postura dele, entenda a postura Muda de dele. marido. Não, Olha o meu exemplo, muda de marido. não, não Tô ouço brincando, gente. veterinário, ouço terapeuta. Ai, meu Deus. Entenda a postura dele, que foi mais ou menos o que nós fizemos no início, porque o Léo tinha bastante conflitos ali, né? E eu falei assim, olha, entenda a postura e adeque a sua postura. Começa a agir assim, daquele jeito, se coloca dessa forma e não daquela. E aí a pessoa acaba vendo o valor que você tem no ser otimista. Né? Então, quando começou, era duas pessoas querendo
administrar a fazenda, que era o seu Egon e o Léo. Um de um jeito jovem, moderno, arrojado, e o seu Egon com tradição, conhecimento e estrutura. E aí não batia as duas coisas. Eu falei assim, olha, começa a entender e vai adaptando, vai conversando. Ouve aqui, chegando ali, adapta, coloca. E hoje está bem, né, Léo? Graças a Deus. E não que não, eu vi um falando ali que trabalha com o pai e vai e fala das boas práticas de manejo. Não que não tem briga, né? Eu costumo dizer assim, às vezes eu posso, tô pescando ali com meu pai, fazendo alguma coisa com os três juntos, tô falando, é linda a relação de vocês, o tempo todo junto. Eu falo, não, é porque as brigas eu não posto, né? Não vou falar assim, oi gente, hoje eu briguei com meu pai, a gente tá sem se falar, tem 3 dias. Isso eu não posso, mas tem conflito, tem confusão, mas melhorou demais. Hoje, assim, a minha postura melhorou demais, né? Eu acho que uns 50% ali, era 50-50. Eu melhorei os meus 50% e com isso meu pai melhorou uns 30%. Então ainda tem uns 20 ali que a gente se pega, né? O Léo vai postar assim, estamos indo, família perfeita, pensar. Dali a pouco, ops, não deu que eu quebrei a vara sem querer na testa do meu pai, então não deu para pescar. Não Mas, hein, Paulo, falando do... eu não sei como que você vê isso, mas assim, eu acho que ser otimista demais, ser aquela... também atrapalha um pouquinho, né? Você trabalhar sempre com as coisas dando certo, você fica em cima, assim, às vezes a pessoa é frustrada já por alguma coisa e ela se torna pessimista, né? Então, assim, eu acho que tem que trabalhar com o equilíbrio, tem que entender o porquê do pessimismo e tem que também ter um nível ali de otimismo. Eu não sei até que ponto ser otimista o tempo inteiro também, não que ser pessimista, mas você entendeu o que eu quis dizer? Como que você vê isso, assim, dentro do Sintonia? Eu vejo, eu acho que o ponto que eu sempre trabalho com todos os clientes que eu tenho é ficar na neutralidade, nem otimista, nem positivista, mas nem negativista, na verdade, mas estar atento às situações. Então, quando você está atento, você entende o universo do pessimista, você entende o universo do otimista, e você vê que muitas vezes o otimista ele está dando risada à toa para querer contornar uma situação de dificuldade, querer contornar uma situação de tristeza. Então, eu vou rir porque tudo vai ficar lindo. Não, e muitas vezes não é. E aí você vai rindo, 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 e aquela questão que precisa ser resolvida não é. Então, às vezes, você tem que firmar a tua posição, entrar no neutro e falar, olha, não está dando certo. Então, a gente precisa conversar. Então, o negativista também não é tão ruim, nem o positivista não é tão ruim, também não é tão bom desse lado, nem tão bom do outro. Eu entendo como estar no neutro e entender a posição de cada um, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Sim. Mais uma pergunta. Quais as outras? Aqui a última. Onde a fala do Paulo se encaixa na sua vida? Acredito que seja o dia a dia. Eu coloquei, né? No dia a dia. Onde a fala do Paulo se encaixa na sua vida? Eu acredito que seja no seu dia a dia. Tá bem solta a pergunta, assim. Mas eu acho que dá pra a gente falar. Mas eu acho assim, antes eu ligava pro Paulo todos os dias, né, Paulo? Assim, qualquer problema eu ligava pra você. Tipo, quase... Eu não é um... Como é que eu vou falar, assim, uma terapia psicológica, assim, envolvia muito o meu lado emocional, né? Tinha que escutar muita coisa que eu... tinha que tirar o emocional, porque muitas vezes eu ligava e eu tava assim, putaço ali com a situação na hora, e o Paulo falava assim, não, pera lá. E aí que vinha as lapadas em cima de mim e falava assim, não, peraí, você fez errado. E eu, não fiz não sei o que, não sei o que. Mas hoje, como que você entra na minha vida, eu acho assim, como eu já fiz o Sintonia 1, eu acho que você entra na minha vida pra... Na verdade, eu ainda não me sinto confiante o suficiente para te descartar da minha vida como terapeuta, né? E nem quero. Então, assim, você entra na minha vida em pontos bem específicos, assim. Hoje, se eu vejo um problema e eu ainda tenho dúvida, por mais que eu já sei a resposta, por mais que eu sei o que é que eu tenho que fazer, às vezes eu não sei como fazer, eu não sei como começar, e eu falo assim, Paulo, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso resolver esse problema e eu não tô sabendo, porque envolve meu emocional, claro, envolve família, envolve dinheiro e eu preciso de alguém de fora para vir aqui para resolver. Eu acho que às vezes
você consegue interpretar melhor a minha situação, né, energeticamente como terapeuta do que eu mesmo, né? É difícil a gente mexer com a gente mesmo. Então, assim, eu acho que hoje você entra no meu dia, na minha vida, mais nisso, né? Eu não procuro você tanto no dia a dia com problemas pequenos, mas você tá sempre por trás, né? Sempre tem aquela ligação de 1 hora que eu dou um feedback, assim, dos 3 últimos meses do que aconteceu. E aí eu já não envolvo mais tanto emocional, né? Às vezes eu conto de uma briga que eu tive, né? De um problema que eu tive com o funcionário lá atrás, e às vezes eu já resolvi, e eu conto de uma maneira assim, às vezes você até fala, ah, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, mas já não tem mais o emocional ali envolvido, né? O estar no neutro, Cláudia, né? Vete. O estar no neutro é tirar o emocional. Quando você tira o emocional, você consegue resolver as coisas com uma facilidade muito grande. Quando você tira o emocional, vamos imaginar que eu esteja com raiva do Léo. Se eu estiver no meu emocional, eu vou querer voar na garganta dele. Se eu estiver com raiva e eu estiver no afetivo, eu vou falar, nossa, eu quero matar o Léo, mas eu preciso conversar com ele. Então eu tenho que me afastar um pouco, porque ele também deve estar com raiva, e depois nós vamos resolver isso. No emocional, a gente vai bater boca, bater boca, bater boca, e não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu falo que tanto o emocional quanto o afetivo são sentimentos. Como que você lida com o mesmo sentimento, de forma emocional ou de forma afetiva? Então, entrar no neutro é mais ou menos nesse sentido, que o Léo falava do positivo, da pessoa que pensa positivo e da pessoa que pensa negativo. Tem a ver com essa questão de você avaliar friamente neste momento, falar assim, por mais que eu esteja com um nojo da cara dele, eu vou conversar daqui a pouco e eu vomito com consciência na cara dele. Ou então a gente resolve de uma vez. É mais ou menos por E eu aí. acho, Eu acho que respondendo um pouquinho assim do geralzão de todas as perguntas, hoje o Sintonia, assim, aqui dentro, ele trabalha mais na parte de gestão, né, Paulo? Não tem uma coisa milagrosa, não é aquela coisa assim, ah, eu vou fazer chover amanhã, eu vou fazer colher bem. Não, você mexe na fazenda inteira para fazer chover, vamos dizer assim, porque energeticamente falando, às vezes chove no vizinho, por que que não tá chovendo aqui? Por que que não tá vindo? Então vamos ver isso, não é que é um milagre, não vamos dançar aqui, fazer uma dança da chuva e vai chover. Tem várias vezes que a gente estava preocupado com chuva, por exemplo, que é uma coisa que me perguntam bastante, né? Como que aí chove tanto, tem a bunda virada para a lua porque chove muito, mas teve várias situações que eu virei para o Paulo e falei assim, olha, não tá chovendo. E o Paulo falou assim, ih, não vai chover, não tem chuva ali para vir, né? Espera 4, 5 dias, vamos pensar numa estratégia para lidar com essa falta de chuva, vamos pensar nas possibilidades de resolver um problema futuro, mas agora não tem, energeticamente falando, não tem como fazer chover. Né, me ajuda, como que sintonia entra nessa parte, assim, porque eu acho que muita gente pensa, ah, agronegócio, vamos mexer, vamos fazer chover, vamos fazer produzir mais, vamos fazer a vaca engravidar mais, vamos fazer emprenhar mais, e não é uma coisa milagrosa, assim, são pontos energéticos, né, que eu acho que a fazenda e tudo faz acontecer, é prosperidade, não é, eu, Quando você entende a energia da fazenda, a energia do todo, existe a própria fazenda vai dando ferramentas. Então, quando a Neuza me ligou uns dias atrás, Paulo, tá chovendo e o milho tá soltando a boneca. A gente precisa de chuva. Eu falei, olha, a sensação que eu tenho, eu vou trabalhar com a minha sensação, que não vai vir chuva por enquanto. Então, eu vou mexer para que a umidade do solo permaneça por mais um tempo, até vir chuva. E aí, a hora que vir chuva, solta a umidade do solo para que o milho ele possa secar. Então, é mais ou menos dessa forma que eu trabalho, mexendo na energia de chuva, por exemplo. Mas existe a possibilidade. Na outra fazenda, eles deu uma seca muito grande, eles perderam. Estava fadado a perder praticamente muita coisa. E a gente conseguiu resgatar de 20, 30 sacas que eles iam colher de soja. Se eu não estou enganado, colheram uma média de 60 sacas por hectare, uma coisa assim. Eu não entendo muito de hectare, de alqueire, essas coisas assim. Então, dá para trabalhar algumas coisas nesse sentido para salvar algumas situações também. e tem coisa que não é assim, ah,
o milho tá ruim, eu quero colher muito agora no problema. Não, a gente trabalha, tipo, vamos puxar que venha a empresa certa para oferecer semente, vamos puxar que venha o agrônomo certo, que consiga explicar para vocês. Não adianta vir alguém que vocês não vão dar certo, não adianta vir uma empresa com uma semente ruim, né? Não adianta lá na frente, não existe milagre. Né? Não existe milagre. Não adianta eu ligar para o Paulo e falar assim: olha, deu baixa a taxa de prenhez, eu quero um milagre. Eu quero ir lá e fazer um ultrassom e tá tudo cheio de novo. Não existe isso. Não tem A como. gente tem que entender, a gente tem que entender o porquê que deu baixo, o que que energeticamente falando a fazenda me mostra para dar baixo. E não que não exista todo o trabalho físico e todo o trabalho de rotina dentro de uma fazenda. A gente só consegue filtrar, né? Eu acho que é a cerejinha do bolo. Tudo tem que funcionar muito bem, tanto energeticamente como fisicamente aqui na fazenda, né, Paulo? Sim. E a Neuza falando aqui, a mãe do Leonardo, e choveu. Tá bom. É, hoje, tu tá travado para mim, Léo, mas já eu vou falando enquanto isso. Agora voltei. Não tem. Tá, a tua mãe falou assim, e choveu, colocando aí embaixo. Eu não tenho como trabalhar, eu não entendo de ATF, eu não entendo de vacina, eu não entendo de sêmen. Então, quando a gente vai trabalhar, olha, a gente precisa trabalhar de alguma forma, tá? Então vamos mexer para aparecer um reprodutor que tenha sêmen melhor, que dê uma. E aí aparece. O Léo fala, IATF, vou fazer não sei o que tem, não sei o que tem. Então hoje eu já entendo um pouco melhor de ATF, de tanto ver o Léo falando e me explicando e tirando dúvidas sobre isso. Então eu tenho que trabalhar com o conhecimento que o Léo tem, o que não é meu, e com as informações que ele me passa. Então, é um trabalho realmente de parceria. Então, existe o trabalho de sintonia, só que não tem como desprezar o trabalho do agrônomo que mexe com plantas, do veterinário que mexe, né, o agrônomo mexe com plantas e não com gado, o veterinário que mexe com animais. Então, não tem como desprezar esse conhecimento de cada um dos personagens envolvidos, né? Sim, eu acho que tem que dar certo, né? A coisa tem que fluir. Se a gente conseguir pegar isso tudo e fazer fluir igual a gente está fazendo aqui, vem, né? Isso que é próspero. E não é uma coisa assim de. Eu gosto de falar, não é uma prosperidade de dinheiro. Eu acho que dinheiro sempre é consequência, né, Paulo? Você tem que trabalhar a prosperidade de, tipo, como que tá a família? Como que estão as famílias que moram ali com você? Não é de dinheiro, é energeticamente falando, como É, é que tá, como é que não tá, né? Quem não se encaixa dentro do perfil de funcionário, eu já percebi que sai rapidinho. A gente não precisa tirar, a gente não precisa ajustar quadro de funcionário. Às vezes acontece, eu vou embora, vendi minha terra, eu vou para a cidade, não vou trabalhar mais aqui e tal, a pessoa acaba saindo, a gente acaba tendo que contratar outra pessoa. E se não for o perfil da fazenda, se não for o perfil da maneira de pensar, assim, eu já consigo assim pegar num comentário, numa fala, às vezes entrando na energia da pessoa, eu já falo para minha mãe, olha, fulano não vai durar aqui porque não é perfil. Energeticamente falando, não é perfil da fazenda, é um bom funcionário, talvez na prática eu pensaria em segurar ele mais um pouco. Mas hoje eu uso o Sintonia e tem dado muito certo. Assim, eu nunca precisei demitir ninguém usando Sintonia. Não foi com a cara, não bateu energia, não é o perfil da fazenda energeticamente falando, eu vou demitir. Não. Mas ele mesmo sai, entendeu? A fazenda expulsa o que não é bem-vindo, que não pensa direito, que não está na mesma frequência. Isso eu acho muito legal. Isso eu comecei a analisar e ver que não é à toa, não é o acaso, não é sorte, entendeu? O problema simplesmente se resolve e faz e aí a coisa continua acontecendo. Não é uma coisa que para, né, a fazenda. lembra que eu falava lá atrás que muitas vezes quando você só quer extrair da fazenda, para você que está ouvindo a gente, você só quer extrair, eu vou desmatar, eu vou assorear rio, vou fazer um monte de coisa. A pessoa, o dono da fazenda, as pessoas envolvidas vão adoecendo. É mais ou menos, se vê uma pessoa que não esteja naquela energia e vai começar a adoecer o grupo, automaticamente a fazenda, olha, não é melhor ficar aqui, e a pessoa não se sente à vontade ali e vai embora mesmo. Então, é mais ou menos assim que funciona. E Acabou funciona.
Acabou as perguntas. Léo, me fala um pouco dos teus projetos aí, como que tá? Eu sei que você não pode falar ainda algumas coisas, que vai segurar mais para frente, mas como que tá o planejamento disso? Eu sei, pessoal, eu sei do que é. A parte da macumba do projeto é minha. Agora que você vai deixar o povo louco mesmo, né? Eu aqui falando, Brincadeira. gente, não é macumba, não é não sei o quê. Aí vem, Não, a parte energética do mas projeto eu estou envolvido. a gente costuma brincar, né? Que muita gente fala assim, ah, isso aí é macumba, isso aí tá mexendo com o espiritual, isso aí você tá acendendo uma vela lá na fazenda para as coisas acontecer, mas não é assim, a gente brinca porque virou piada já, o tanto de comentário que a gente já escutou, né? Não, Mas não não é. tem nada a ver, não tem. Só para explicar, pessoal, isso é uma técnica, o Sintonia não é macumba, o Sintonia é uma técnica e eu ensino. Então, se alguém quiser aprender a técnica, o Léo já fez, já reciclou, acho que uma ou duas vezes. Em julho vai ter de novo. Então, esse mês de junho não vai ter. No mês de dia 5 de julho começa uma turma nova. Então, quem quiser aprender a técnica, ela é ensinada. Quem quiser colocar no seu trabalho, na sua fazenda, na sua vida, quem quiser se tornar terapeuta, também. Então, não tem a ver com macumba, não tem a ver com E nada nesse não sentido. é religião, né? Não é religião, né, Paulo? Não, 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 você não é um. Pode não falar. tem, não tem religião nenhuma. No segundo módulo, eu falo de religião. Porque assim, ó, da mesma. Nossa, vai cair daqui a pouco essa live. Nós já estamos a 1h15 Não, falando. não É, cai mais, não. não? Ah, então vamos até Não, meia-noite. pode ficar aqui, pode ficar 5 horas diretão. Ah, então tá. É, no Sintonia 2, eu trabalho falando das religiões. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, é, vamos imaginar que eu queira, sei lá, esteja apaixonado por alguém e queira que essa pessoa fique. Eu posso acender uma vela, né? Eu posso procurar um pai de santo, eu posso subir, os evangélicos sobem o morro para fazer oração no monte, não sei o nome certo. É, então, cada religião faz um trabalho de amarração que eu chamo de magia negra do seu jeito. Então, vamos imaginar que duas pessoas dentro do terreiro estejam se separando. A pessoa vai lá, vai fazer um trabalho de amarração e vai dar certo. A pessoa na igreja evangélica vai subir o morro, vai fazer corrente de oração para que aquele casal que deveria estar separando porque não se dá bem, fique juntos. E na igreja católica vai rezar o terço para Deus Vai segurar o benzer as casamento. alianças. Então, tudo isso é trabalho de amarração. E eu entendo dentro do Sintonia como magia negra. A gente pode até entrar num outro assunto desse outro dia. Mas para vocês entenderem que quando eu vou trabalhar religião, é para desmistificar um monte de coisas. Tá? Então é mais ou menos isso. Desculpa, Léo, pode falar. Não, mas é só isso, porque eu vi que teve gente que tocou aqui no Misericórdia, Jesus, mas não. Só para deixar claro que é uma técnica, né? É físico, é física quântica. Você trabalha a energia, nada além disso. Pastora Kelly Toledo, eu acho que eu vou para o céu, a senhora pode ficar tranquila, não precisa rezar por mim, que eu sou uma alma boa. Eu não faço maldade, eu ajudo o Léo com ecologia, eu ajudo a fazenda a dar o melhor. A gente pensa em prosperidade sadia, então temos que entender os conceitos de prosperidade, temos que trabalhar com prosperidade sadia. Como o Léo falou, não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu me vejo hoje, não tenho casa própria, não tenho carro e me vejo muito próspero. Então eu tenho fazenda, né? Se eu quiser ir na fazenda, eu vou na fazenda. Se eu quiser ir para a praia, eu tenho casa na praia, como eu tenho casa na fazenda, como eu tenho casa na chácara. Então, eu me sinto muito próspero hoje, não tendo nada. Então, a prosperidade é nesse sentido. Então, o Léo tem fazenda, e ele gosta da fazenda, ele gosta de cultivar a fazenda, ele gosta de trabalhar a fazenda. Então, o meu trabalho é fazer com que ele tenha prazer, que ele tenha tesão, que ele consiga fazer as coisas da melhor forma para extrair o melhor da fazenda e para a vida dele. E automaticamente me oferecer possibilidade de eu passar
um mês aí fazendo, como quase foi da última vez. A Lisiane, tem casa em Balsas, eu tenho. Tenho casa em Balsas, tá vendo? Mais um lugar que eu tenho para ir. Temos casa em Balsa, porque tudo que o Paulo fizer aqui nessa região de Norte e Nordeste, vocês podem botar eu junto aí, ó. Estamos Né, juntos. Paulo? Parceria, parceria. Prosperidade é isso. Pessoal, vocês têm mais Mas alguma dúvida? Léo, comentário? Vamos lá. eu acho Você ia que falar. era isso, né? Eu acho que muita gente ó, pensou, né, que a gente ia falar um monte de coisa, assim, milagrosa do agronegócio, como que faz, e assim, eu vejo assim que você pode aplicar dentro de várias propriedades, né? A gente mexe com, com a fazenda, a gente mexe com animais, mas a gente mexe com um negócio, né? Com o que a fazenda gera, com a prosperidade que a fazenda entrega, com o que precisa, né? Então não, eu vejo que não tem como não encaixar o Sintonia em nenhuma das gestões assim de negócios, né? Hoje a gente está aqui no agronegócio usando o exemplo do agronegócio, usando pontos do agronegócio, mas não passa de gestão, né? Tem toda a minha parte de veterinário, de clínico, de tudo. Eu acho que o Paulo não se envolve muito nisso, porque não é do conhecimento dele, não é. Tipo, eu estou aqui para isso. Ele trabalha a minha energia para que eu resolva tudo isso, né? Para que as coisas sejam resolvidas. Mas é bem na parte de gestão, né, que entra o Sintonia. É bem isso mesmo. Alguém fez É, uma pergunta. a Solange. Paulo, o trabalho na fazenda é para ativar a energia positiva, para que as coisas fluam melhor. Basicamente isso. A última vez que eu tive aí na fazenda, que eu fui final Não de. que você não ative as negativas, né? Porque da última vez eu vou te contar, né? É isso que eu ia falar agora. A última vez que eu tive na fazenda, no final do ano, a gente conversando, que o Léo me pegou em Palmas, e a gente foi conversando na estrada, como estava fazendo, como estavam as coisas. Eu falei, Léo, eu vou mexer para tudo que está errado aparecer. E o Léo falou, não, então vamos lá, mexe. Acho que no terceiro dia o Léo falou, para de mexer um pouco, porque está aparecendo muita coisa errada. É porque foi assim 3 dias que apareceram os problemas possíveis, assim, e são problemas que a gente não estava vendo no dia a dia e que já estavam acontecendo e que simplesmente parece que explode assim na nossa cara, né? E eu falei assim, você falou que os problemas iam aparecer e agora dá uma freada, mas o problema, ele existe para ser resolvido, né, Paulo? Às vezes é bom que ele apareça, é bom que a gente vê. É aí que vem Sim, aquele lado de ser neutro, de estar no positivo, de estar no negativo. O negativo vê o problema, olha lá, eu falei que ia dar errado. O positivo pensa assim, vai dar certo, vai passar. E não resolve, nenhum dos dois resolve, né? E a gente trabalha para que o problema apareça sim e que seja resolvido, né? A gente trabalha com o ponto ali do problema. Então, eu acho super importante um problema. Eu acho legal um problema, eu acho um desafio hoje. Assim, eu não vejo o problema como um problema mais na minha vida. e esse ponto de vista que o Léo está falando é o ponto de vista que eu gosto de trabalhar, que é o ponto de vista da prosperidade. Quando aparece um problema e você sabe resolver, é porque você tem um conhecimento próspero. Você tem um conhecimento de resolução de conflito. Se aparece um problema e você não sabe resolver, você vai se obrigar, pelo menos deveria se obrigar, e não empurrar com a barriga, mas se obrigar a buscar informação para resolver aquele problema. E o Léo, ele é muito generoso nesse sentido, que ele vê, às vezes surge uma situação lá, e ele fala assim, fulano e fulano me ajudaram, e aí ele coloca lá quem ajudou nos stories dele, então ele é grato por isso, ele poderia ficar quieto. Ele fala, nossa, alguns amigos me ajudaram, não, mas o fulano de tal lugar, o fulano de tal lugar me ajudaram e eu resolvi essa situação. Então, aí eu não entendo de garça, por exemplo. E aí eu fui conversar com fulano, que entende de animais silvestres, e me falou para trabalhar desse jeito. Ah, eu não entendo de búfalo, e eu vou conversar com fulano, que me orientou a trabalhar desse jeito. Então, ele poderia ficar quieto, ele ia se queimar com uma pessoa, mas ia ganhar dezenas de seguidores, mas eu acho muito justo isso, e isso é prosperidade. É você admitir que não tem o conhecimento e outra pessoa sabe mais.
Eu parto do E não princípio é que eu... passar a perna, né, Paulo? Não, E não não é é passar a passar a perna. perna em ninguém, não é assim, ah, Paulo, eu quero encontrar milho para comprar barato no mercado, né? Várias vezes eu me peguei fazendo esse pedido para o Paulo, e o Paulo fala, não, eu não vou encontrar barato, eu vou encontrar justo. Vai ser Justo. justo para você, vai ser justo para quem está vendendo e vai ser justo o negócio. E a coisa vem, a coisa acontece, a coisa, tipo, é muito preciso, assim, né? Tem que ter justiça para os dois, porque se um estiver ganhando e o outro não, é complicado. Então, o Sintonia, ele trabalha com essa ideia de prosperidade. E a prosperidade, ela entra na justiça, ela entra na liberdade, ela entra na felicidade. Então, não tem. Então, não adianta você querer ser próspero e o teu funcionário não. Não adianta você querer ser próspero e a pessoa que de repente te ajuda, não. Todo mundo tem que crescer junto. Então, a pessoa que trabalha com você, ela tem que ter condições de no final do ano, se você vai viajar, ela também viaja. De repente você pode até viajar para um outro lugar que você economizou mais dinheiro. Eu, às vezes, eu tenho problema com a minha família, que eu sou solteiro, eu vivo a minha vida e eu economizo dinheiro. Não, eu tenho namorado, tá ali. É, é, então, eu guardo dinheiro para eu fazer uma boa viagem no final do ano. A minha família não, eles fazem churrasco, festa o ano inteiro, então no final do ano não tem tanto dinheiro para viajar para fora do Brasil, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto. Só que são escolhas e tem que respeitar a escolha de cada um, tá? Tem alguns Acho que tem uma comentários e pergunta aí perguntas. do Bruno. Cláudia, tem bastante coisa no YouTube, Paulo Dorta, @sintonia, no Instagram, tem o site que está saindo agora, tá? Bruno Fávaro. É, Paulo, Bruno. seu atendimento, né, clientes na fazenda ou também empresas do meio? Cara, depois da Vale Rico, para mim, que foi uma universidade, eu estou atendendo gato, cachorro, papagaio, periquito e o que vier. Não, foi brincadeira. Eu trabalhei com pessoas e hoje eu trabalho com fazenda, com o inanimado e trabalho também com empresas. Então, tem uma cliente lá eu acho que ela não está aqui na live hoje, lá em Luiz Eduardo Magalhães, que ela tem uma escola. E quando eu entrei na energia da escola, eu falei, olha, manda teus funcionários todos embora, que ela tinha uma sócia. Então, todos os funcionários estavam na energia da sócia. E a sócia saiu e eles começaram a querer boicotar a empresa. E eu falei, dispensa todo mundo, porque não vai dar certo, você vai falir em pouco tempo. E aí ela viu que a coisa começou a baixar, a hora que começou a baixar, ela começou a dispensar todos os funcionários, e ao mesmo tempo ela foi contratando todos de novo, e ela está hoje, em vez de uma empresa, ela está com duas e abrindo mais duas. Então, o Sintonia ele trabalha nesse sentido de orientar nesse sentido. Então, eu trabalho com pessoa, eu trabalho com fazenda e trabalho também com empresa. Respondi, Bruno. E você começou a Claudia. trabalhar remotamente também, né, Paulo? Tem dado resultado, foi uma coisa bem nova, assim, eu acompanhei essa transição do remoto, eu acho que o Sintonia se adaptou muito bem, né, com essa parte. Eu mesmo já indiquei várias pessoas que fizeram consultas online e que deu super certo, né? Não é uma coisa que você não... A energia da pessoa não muda, o problema não muda porque ela tá numa chamada de vídeo, né? Você Sim. consegue analisar e pegar do mesmo jeito. Eu achei bem legal também essa mudança que o Sintonia teve. É, eu, essa situação que a gente está vivendo agora, que é planetária, né, me obrigou a trabalhar com o online e está bem legal. É, Mas o Aaron perguntando, Paulo, como funciona seu trabalho com as propriedades rurais? Digo, você vem visitar e vamos trabalhando remotamente? Cara, se eu tiver condições de ir aí, aonde que é a tua fazenda, a tua propriedade? Se for aí, eu consigo entender com maior facilidade. A Lisiane, ela tem me mandado o mapa da propriedade e a gente vai conversar daqui a pouco em cima do mapa da propriedade, que ela está lá em Balsas, no Maranhão. Então, quando eu for visitar o Léo, a gente já vai de Abreulândia e da Fazenda Vale Rico, a gente já vai para Balsas, dar uma olhada na fazenda da Liviane. Então, a ideia é mais ou menos essa. Mas dá para trabalhar remotamente. Então, se for presencial, é muito mais legal que o trabalho de equalização da energia da fazenda com a energia da família do Leonardo, eu fiz presencialmente. Eu fui para conhecer a fazenda, para passar um final de semana,
e a gente começou a trabalhar e as coisas começaram a fluir, tá fluindo até hoje. Então, assim, às vezes dá um pouco de receio, porque é muito novo. Mas só se você guardar essa conversa que a gente tem hoje, olhar para a Fazenda Vale Rico hoje e olhar para a Fazenda Vale Rico daqui a 3 anos, você vai ver outra estrutura. A minha briga com o Léo hoje é porque eu estou empurrando ele e ele está segurando. Já era para ele ter feito muita coisa desses projetos e ele está segurando. Então eu tenho que entender a paciência da criança, entendeu? Então eu estou botando pilha porque tem energia para isso e ele vai mais devagar, ele é muito mais prudente do que eu. Eu sou muito mais ousado porque eu sei a energia da situação, porque quando você coloca um tijolo, você faz o alicerce, automaticamente vem a possibilidade da casa toda. Quando a gente começou a trabalhar com os projetos do Léo, as coisas todas começaram a tomar uma outra dinâmica, e agora ele que deu uma segurada um pouco, mas já era para estar muita coisa acontecendo, né, Léo? E o Aaron é de Cascavel, ó. Tá pertinho aí, Paulo. Pra quem Ah, não sabe, Paulo mora em Curitiba, gente. Ó, quem é do Paraná aí, quiser fazer presencial, com empresa, pessoal, tudo, só chamar. eu Valeu, atendo, Bruno. eu atendo Palotina, Cascavel, Maringá, aqui na região, Toledo, tá, em Curitiba. Albuquerque, interessante a fala do Paulo, é preciso entender que a prosperidade não pode ser unidirecional. É bem isso mesmo, Albuquerque. Riquelme, Léo, me tira uma dúvida. Manda dúvida, Riquelme. Mentira Bruno, depois. sim, tem interesse em saber mais sobre seu trabalho. Depois do privado. Beleza, manda contato. Parabéns, Léo, pela live com conteúdo rico. Legal, Bruno. Kelly, estou fazendo isso aqui, visitar fazendas, clínica, pet shop, loja. A Kelly está morando também aí no Nordeste, Norte e Nordeste, eu não sei a cidade direito. A Neuza, só temos a agradecer. Eu que agradeço, Neuza. Brigadão, brigadão, brigadão. Beck Gilson, conheço. Paula é fera, obrigado, querido. Eliane Câmara, lá em Bahia, também atendo Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nossa, muita gente bacana aqui falando muita coisa legal. Querido, Sim. Mais alguma dúvida, gente? Guarantã do Norte a Kelly está trabalhando. A Kelly saiu de Palotina, Nova Santa Rosa, e foi para Guarantã do Norte, divisa com o Pará, e está fazendo sucesso lá. A Kelly trabalha com Mas sintonia ela é também. terapeuta? Ela trabalha com sintonia e outras técnicas também. Então, se alguém aí na região de Guarantã do Norte, Mato Grosso, quiser ter atendimento presencial de sintonia, tem a Kelly aí. Antes de eu ir para aí, né? Mas a Kelly resolve bem. A Kelly é fodástica pra caramba. Que Querido, massa. obrigado. Neuza, obrigado. A Neuza deve estar na outra sala ali, ouvindo, ali fora, tomando chimarrão e ouvindo. Deve estar lá no, deve estar bem ali na cadeira ali fora. Hum. Gente, obrigado. Léo, alguma coisa mais? Pessoal, o que mais tem de dúvidas? O que tiver de Pode dúvida, mandar no. Que tiver de mande. dúvida, manda no privado do Paulo. Hoje, Não, mas sério, agora, assim, Paulo, eu só tenho, assim, a agradecer, né? Eu reconheço o meu esforço nisso tudo, mas eu acho que eu não teria tanto esforço se não fosse a técnica do Sintonia, se não fosse você, né, ter aparecido, assim, né? Eu, eu acho que casou, né, tudo. Eu acho que eu consegui interpretar a vida de uma maneira diferente, as coisas de uma maneira diferente, os negócios, né? O medo, eu acho que é uma coisa, assim, que eu não consigo trabalhar, né? Quando alguém fala assim, eu tô com medo disso, dá vontade de dar um soco, assim, na cara da pessoa. Fala assim, agora você tá com medo e com dor, né? Mas, e assim, mudou minha vida. Eu só tenho a agradecer, assim, também. E, e é isso. E aguardem, né, os próximos projetos. Eu não posso falar ainda, algumas pessoas que estão aqui na live já sabem, e é uma coisa assim, é o meu projeto de vida e o Paulo faz muito parte disso, né? A gente fez com que a Fazenda mostrasse isso pra gente, é um projeto não só meu, mas um projeto da Fazenda, um projeto dos meus pais, um projeto de todo mundo que apoia e que tá por trás disso, né?
E eu acho legal que a gente fez a Fazenda mostrar e que a gente ficou muito tempo, né, Paulo, procurando o que a O que Fazenda estava era? pedindo, o que a Fazenda estava mostrando, e foi difícil a gente interpretar essa informação, assim, por mais a gente estava assim, não é isso, não é isso, não é isso. E agora a gente encontrou realmente o caminho, assim, eu acho que vai dar certo e aguardem, tenham paciência igual eu tô tendo, não sejam tão loucos igual o Paulo. Vocês vão entender, porque eu quero entregar não só uma forma de entretenimento, mas uma forma de todo mundo participar, né, desse projeto e de fazer alguma coisa pro bem e de sentir isso, nem que seja através de uma rede social, né? Eu acho que é E os isso, próximos, aguardem. e os próximos 3 projetos, muita gente vai poder participar, né? Sim, fisicamente também, né? Muita gente vai poder participar. Eliane, obrigado. Eliane, sintonia, tudo de bom. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre o curso, entre em contato aí. A ideia não é ter falado do curso, mas o curso vai acontecer em julho só. E tem muita coisa para acontecer. Léo, eu que agradeço, Neuza, eu que agradeço assim, pela confiança, pela abertura, por vocês se colocarem agora, o Léo que sugeriu essa live aqui, para mim foi uma alegria muito grande, eu até fiquei bastante emocionado quando ele falou, não, a gente precisa fazer uma live e tal. Eu falei, meu Deus. É porque eu tava na cabeça, assim, aquela primeira foi um desastre tão grande, eu tava tão nervoso, eu acho que foi, assim, minha primeira live de Instagram, assim, eu nunca tinha aparecido aqui ao vivo e eu tava muito pilhado, muito nervoso, eu falei assim, gente, eu tinha tanta coisa pra falar e eu podia ter falado tanta coisa e eu não falei e não foi bom, e aí agora que as coisas estão acontecendo, eu falei assim, a gente tem que falar, né, porque eu vi que muita gente começou a procurar, começou a querer entender, começou a querer falar e, e é isso, tô aqui pra... Eu ia E falar um negócio, esqueci agora, tô tirando raciocínio. você sabe que a primeira live que a gente fez, ela foi no dia 20, há um ano atrás, né? O Instagram me mostrou, Mentira. foi na mesma data, me Meu mostrou Deus. ontem. É. E para mim, assim, E era eu pra gente tenho ter feito, e era pra gente ter feito essa umas 2 semanas atrás, né? A há gente foi umas duas mudando, semanas mudando, atrás. mudando, mudando e deu no mesmo dia. Deu no mesmo Sintonia, dia, né? né? Tem que ser. Então, assim, eu Mas, sou hein, muito Paulo, pra quem grato. Ah, desculpa. não, você falou do curso, assim, né? Eu sei que para muita gente que chegou aqui e não entendeu nada, é difícil mesmo de entender. Mesmo depois do curso, assim, você demora um tempo para raciocinar, para digerir. E eu acho legal, assim, que eu tô participando dos cursos também. O Paulo me chama para falar alguma parte mais técnica do Sintonia, como que a técnica é empregada aqui no dia a dia. A gente fala os termos mais técnicos, a gente fala. é, com a prática em si, né? Eu conto como que eu uso a técnica mesmo na prática aqui dentro dos cursos. Então, não é fazendo propaganda, não é. Eu sei que muita gente vai se interessar e vai ir atrás, mas lá, quem sabe, no curso a gente se encontra e eu faço, né? Eu sempre costumo participar e eu mostro como que é mais a prática, porque não tem como a gente explicar muito disso aqui. É Né? vivenciar. A Lisiane também, que tem fazenda aí, ela veio fazer o curso para entender a de balsas, a Lisiane que está aí. A Eliane Câmara também tem uma retífica em Luiz Eduardo Magalhães. Se alguém tiver com problema no motor, procure Eliane Câmara em Luiz Eduardo Magalhães. Também tem fazenda, também está começando a aplicar. Então são pessoas... Pessoal, às vezes compensa você fazer um investimento que não é alto, para a rentabilidade que isso dá, né, Léo? Hoje, se você olhar a rentabilidade de tudo que vocês estão conquistando, da facilidade que tem, não é um... a Lívia, eu fiz o curso e recomendo. O lucro que tem em A cima Rafa disso é também, muito, né, bem bacana. O investimento vale a pena, né? sim, com certeza. Então, assim, eu sou muito grato por Rafa, ter... dá um beijo pra Rafa, Rafa Oi, Vete, me ajuda Rafa! demais aí. Me ajuda, Ela que me ajuda tá demais aí, nas redes, mulher. me ajuda demais nas redes sociais. Eu uso muito a técnica do Sintonia ali com ela, por mais que eu nunca falei isso pra ela, mas a gente conversa muito no pessoal, com problemas pessoais, e assim, eu consigo ajudar muito ela usando, né, o Sintonia. É uma pessoa incrível, tem uma energia incrível, e eu tenho certeza que vai explodir na vida ainda,
como É, profissional, como tudo. eu vi algumas postagens dela. Só vejo o Paulo no avião. Você já me encontrou no avião, mulher? Me Ai, chame, ai. me chame. Então tá, pessoal, Léo, muito obrigado. Assim, eu sou muito grato a vocês, a Fazenda Vale Rico, por ter me acolhido, né? Porque eu vejo como um acolhimento e tanto a Fazenda como vocês permitir que eu crescesse muito enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto conhecimento, porque, nossa, é um conhecimento, uma mudança, uma descoberta maravilhosa e magnífica. Então, eu sou muito grato por tudo que nós fizemos, e principalmente a Det, né, que nos apresentou. Eu tenho uma gratidão pela Det gigante. Sim, com certeza. É o que nem eu falei, assim, eu não procurei o Sintonia, né? Ele simplesmente caiu no meu colo e eu acho legal hoje a gente poder falar assim, procure, né, indicar e mostrar que dá certo, muita coisa a gente aprendeu junto aqui, né? Você sempre falou, não, 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 você me fez as perguntas mais absurdas, assim, de pecuária, de tudo, porque realmente queria entender, queria fazer a coisa acontecer. E foi bem uma escola, né, para nós dois. Assim, a minha como sintonia e você usando sintonia dentro de uma propriedade rural, dentro do agronegócio. E tô bem feliz que já começou a atender outras fazendas e me usar como Já. exemplo e tudo isso. Para mim é Obrigado. muito. Eu que agradeço. E Rafa, eu também vou seguir você então ali também, tá? Me marca lá que eu já vejo isso. Cláudia Vetti, curiosidade, a Fazenda sempre chamou o Vale Rico, Leonardo? Sim, a gente já comprou com esse nome. E aí a marca da fazenda ela é muito bonita. A gente até queria trocar o nome da fazenda e quando a gente viu a marca, a gente falou assim, não, a marca do gado mesmo, de ferrar o gado. A gente viu que era muito bonita e falou assim, não, é Vale Rico, já conhece e ficou Vale Rico. E hoje eu acho que o nome se encaixa assim perfeitamente, né? Não é um nome qualquer, né? É, Pessoal, obrigado, Léo, obrigado, Neuza, obrigado. Pessoal que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. E o que vocês tiverem de o Zé, eu dúvida. acho que o Zé já estava aqui no começo, já foi pro CrossFit, já voltou. Eu vi que o Léo tá agora, o Zé tá aqui O agora. Zé. Ele estava no Legal, início também. O River é, entrou aí também, eu tava também pelo jeito. Mas legal. obrigado a todo mundo que veio pelo meu Insta, assim, é uma técnica que eu gosto bastante, que eu falo pouco, né, no meu Instagram, que não é o meu público, né, mas eu utilizo muito na minha vida e pretendo falar, assim, mais. E quem quiser saber mais, procure o Paulo. Eu não sou veterinário, mas eu como carne, então eu valorizo o trabalho do Leonardo. Que bom. Pessoal, obrigado, Léo. Acho que daqui uns dias eu combino para ir aí que já as coisas estão melhorando por aqui, daí em termos de vacina e tudo mais, eu já consigo baixar aí, Meus tá bom? pais, meus pais já foram vacinados, então a gente fica Ai, mais que tranquilo em bom! começar a receber, né? Bacana, bacana. Minha Então mãe tá, vacinou pessoal. hoje. Sério, e não teve sintoma com o que que ela batizou vacinou a Pfizer? Foi a AstraZeneca, Hum, Oxford. que é boa Mas também. ela vacinou hoje, né? Eu acho que o sintoma vai vir mais pra frente. Amanhã. Amanhã. Amanhã eu te conto como ficou a dona Neuza vacinada. Me diga. Pessoal, beijo, obrigado pela generosidade de vocês, pela permanência, pessoal que ficou com a gente até agora. Tanto o pessoal do Léo como o meu pessoal, muito obrigado, uma gratidão imensa por vocês. E por perguntar, por participar, por querer saber, porque isso é a nossa vida. E saber que vocês estão interessados por coisas da nossa vida, isso alimenta muito a gente, né, Léo? Dá um ânimo para a gente continuar fazendo o que a gente faz, né? E a próxima live eu já vou deixar aqui, vai ser sobre o novo projeto, né, Paulo? Onde que o Sintonia entrou, como que a Fazenda mostrou o novo projeto já para divulgar, e a gente vai voltar aqui para falar disso ainda. Só deixa eu lançar, que acredito que até mês que vem eu já lanço Mês aqui, que vem conta aí com o já? apoio de todo mundo. Eu Sim, falo assim, eu eu falo acho assim, que semana que vem eu já mês, começo a divulgar a data, assim, que eu vou divulgar. eu falo mês que vem já, porque assim, eu estava contando com isso para novembro, no meu aniversário, então que bom que tá vindo antes. Meu Deus, calma.
Por você, eu já tinha falado lá, quando surgiu a ideia, você já queria começar a divulgar, né? Sou desses. Mas Pessoal, é isso. obrigado. Da Então, próxima, na próxima live a gente vai falar então dos novos projetos. sim. Falou, gente. Boa noite. Obrigado a todo Tchau, mundo que gente. acompanhou. Obrigado. Tchau, tchau.